Carl Jung revelou que a jornada para a verdadeira individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, começa com um ato fundamental: escolher a si mesmo. No entanto, em um mundo onde somos constantemente ensinados a priorizar os outros, colocar nossas necessidades em primeiro lugar pode ser visto como egoísmo. Mas e se essa ideia estivesse completamente errada? E se escolher a si mesmo fosse, na verdade, o maior ato de amor e responsabilidade que alguém pode ter? Desde pequenos, somos condicionados a agradar, a nos encaixar, a atender expectativas que muitas vezes não fazem sentido para quem realmente somos. Crescemos ouvindo frases como: seja uma boa pessoa, não decepcione os outros, sacrifique-se por aqueles que ama. Mas o que acontece quando essa busca por aceitação nos afasta da nossa verdadeira essência? Quantas vezes você já se sentiu perdido, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, apenas para não desagradar ou para manter uma falsa harmonia? Jung nos ensina que a psique humana é composta por múltiplas camadas, e uma das mais profundas é a sombra. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos, todas as partes de nós que aprendemos a esconder para sermos aceitos. Mas a verdade é que ignorar a própria sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais a negamos, mais ela nos controla. Você já percebeu como certas situações da sua vida se repetem? Como você atrai pessoas que parecem sempre exigir de você mais do que você pode dar? Como você se sente drenado ao tentar atender expectativas externas? Isso acontece porque, ao negligenciar suas próprias necessidades, você está enviando um sinal para o seu inconsciente. Minhas vontades não importam, mas elas importam. E mais do que isso, elas são essenciais para o seu crescimento. Jung acreditava que a transformação começa quando olhamos para dentro, quando reconhecemos nossas próprias necessidades sem culpa e sem medo. Talvez você tenha notado que certas relações parecem sugar sua energia. Você se doa, tenta ser compreensivo, se adapta ao outro, mas no final, sente que algo dentro de você se esgota. Isso não é um acaso. Jung diria que essas relações são reflexos do seu próprio estado interior. Quando você não se escolhe, o mundo ao seu redor reflete essa desconexão. Você se cerca de pessoas que reforçam a ideia de que suas necessidades não são importantes. Você atrai situações onde precisa se justificar, se provar, se moldar. Mas e se houvesse outro caminho? E se em vez de lutar para ser aceito, você simplesmente decidisse que sua aceitação própria é o que realmente importa? Isso não significa se tornar insensível ou ignorar os outros. Significa, sim, aprender a se respeitar, a estabelecer limites, a dizer não sem culpa e, acima de tudo, a viver de acordo com sua verdade. No fundo, todos carregamos dentro de nós um chamado, um impulso interno que nos leva na direção do nosso propósito. Mas quantas vezes abafamos essa voz? Quantas vezes ignoramos nossa intuição para seguir o que os outros consideram correto? A psique tem formas sutis de nos mostrar quando estamos no caminho errado. O cansaço constante, a frustração, a sensação de estar sempre indo contra algo invisível, tudo isso são sinais de que algo dentro de você precisa mudar. E essa mudança começa com uma decisão: escolher a si mesmo. Mas por que isso é tão difícil? Porque fomos treinados para pensar que isso nos tornaria egoístas, ingratos, ou até mesmo indignos de amor. Mas Jung nos ensina que a verdadeira transformação só acontece quando nos tornamos íntegros, quando paramos de fragmentar nossa identidade para nos encaixarmos. Escolher a si mesmo não é um ato de separação, mas sim de reconexão. Muitas vezes, confundimos amor com sacrifício. Achamos que amar alguém significa abrir mão de nós mesmos, nos diminuir, colocar os desejos do outro acima dos nossos. Mas amor genuíno não exige autoaniquilação. Amor verdadeiro fortalece, expande, ilumina. Se um relacionamento faz você se sentir menor, se exige que você apague partes de quem você é,
Então isso não é amor, é apego, é medo, é dependência. Jung falava sobre a necessidade de integrar a sombra, de trazer à luz todas as partes reprimidas do nosso ser. Porque só quando fazemos isso nos tornamos inteiros. E uma das sombras mais difíceis de enfrentar é essa, o medo de se colocar em primeiro lugar, porque no fundo, escolher a si mesmo significa aceitar que talvez algumas pessoas se afastem. Significa entender que nem todos vão aprovar suas escolhas. Significa abrir mão da necessidade de validação externa. Mas aqui está o segredo. Quando você se escolhe, você muda sua vibração. Você começa a atrair relações mais autênticas, pessoas que respeitam sua essência, oportunidades que realmente fazem sentido para você. Você para de gastar energia tentando consertar o que nunca foi seu para consertar. Você percebe que não precisa ser tudo para todos, porque finalmente está sendo tudo para si mesmo. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de viver sem medo, sem culpa, sem carregar o peso das expectativas alheias. A liberdade de ser quem você realmente é, sem precisar de permissão para isso. Jung dizia que a individuação é o processo mais importante da vida de um ser humano, porque é através dela que encontramos nossa verdadeira identidade. E esse processo começa com uma simples, mas poderosa decisão: escolher a si mesmo. Agora reflita por um momento. Quantas vezes você ignorou sua própria voz para agradar alguém? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes se colocou em segundo plano, esperando que alguém reconhecesse seu valor? E o que aconteceria se, a partir de agora, você decidisse que sua felicidade também importa? Que sua energia também é sagrada? Que você merece se tratar com o mesmo amor que sempre ofereceu aos outros? Porque no final das contas, essa é a maior lição de todas. Amor próprio não é egoísmo, é a base para tudo. Quando você se escolhe, não está rejeitando o mundo. Está apenas finalmente se permitindo ser parte dele da forma mais genuína possível. E essa escolha, por mais simples que pareça, pode transformar sua vida para sempre. Quando você começa a se escolher, algo interessante acontece. O mundo ao seu redor começa a reagir. Algumas pessoas vão se afastar. Outras vão questionar suas decisões. Algumas podem até tentar convencê-lo de que você está errado, de que está sendo egoísta, de que mudou. Mas essa é a parte mais reveladora desse processo. Aqueles que se incomodam com a sua autenticidade nunca estiveram realmente ao seu lado. Eles estavam ao lado da versão que você criou para ser aceito. Jung falava sobre a persona, a máscara social que usamos para nos encaixar. Criamos essas máscaras porque tememos a rejeição. Tentamos ser quem achamos que os outros querem que sejamos. Mas a persona não é quem você realmente é. É apenas um reflexo das expectativas da sociedade, da sua família, do seu círculo social. E viver através dessa máscara pode ser exaustivo. Você já sentiu isso? Aquele cansaço profundo que não vem do corpo, mas da alma? A sensação de que, por mais que tente, nunca será suficiente. Isso acontece porque ser alguém que não é você consome uma quantidade absurda de energia. Mas então, o que acontece quando você decide abaixar essa máscara? Quando começa a agir de acordo com o que realmente sente e deseja? No começo, pode ser desconfortável. Você pode sentir culpa, pode duvidar da sua decisão. Mas com o tempo, percebe algo libertador. As pessoas certas começam a entrar na sua vida. Pessoas que não querem que você mude, que não exigem que você se molde para caber nos padrões delas. Pessoas que respeitam sua essência e que, ao invés de drená-lo, o fortalecem. Jung dizia que todo relacionamento é um espelho. As pessoas que atraímos são reflexos das partes de nós mesmos que ainda precisamos entender. Então, se você vive cercado de relações que exigem demais de você, que fazem você se sentir inferior ou sem valor, isso pode ser um sinal de que ainda não aprendeu a se escolher. Porque no momento em que decide se priorizar, sua energia muda.
Você para de se conectar com aqueles que apenas querem tirar algo de você e começa a se alinhar com aqueles que realmente o apreciam. Mas esse processo não é apenas sobre os outros. É, acima de tudo, sobre como você se enxerga. Quantas vezes você se tratou com menos respeito do que merecia? Quantas vezes ignorou sua intuição porque tinha medo de estar errado? Quantas vezes permaneceu em situações que sabia que não eram boas para você? Jung acreditava que o inconsciente sempre encontra formas de nos mostrar a verdade. Ele se manifesta nos sonhos, nos padrões que se repetem em nossas vidas, nas sensações que ignoramos. Mas quantas vezes prestamos atenção? Se existe uma mensagem que o inconsciente sempre tenta nos enviar, é essa. Você merece viver uma vida que faça sentido para você. Uma vida que o faça acordar de manhã com entusiasmo, que o faça sentir que está no caminho certo. Mas isso só acontece quando você decide se alinhar com a sua verdade. E essa verdade, por mais que tentemos buscar fora, sempre esteve dentro de nós. Mas então, por que temos tanto medo de segui-la? Por que hesitamos tanto em escolher a nós mesmos? Porque fomos ensinados a buscar validação externa. Desde pequenos, ouvimos que precisamos da aprovação dos outros para nos sentirmos bem. Buscamos essa aprovação em nossos pais, em nossos amigos, em nossos parceiros. E quando não a recebemos, sentimos que algo está errado conosco. Mas essa é a maior ilusão de todas. Você nunca precisou da validação de ninguém para ser quem é. Você nunca precisou provar seu valor para ninguém. Você já é suficiente exatamente como é. Mas aceitar isso exige coragem, porque significa abandonar a necessidade de agradar. Significa aprender a dizer não sem medo. Significa parar de buscar no outro a permissão para existir. E, acima de tudo, significa confiar em si mesmo. Jung acreditava que a confiança verdadeira não vem do que os outros dizem sobre nós, mas do que sentimos internamente. Quando você aprende a se ouvir, a se respeitar, a se colocar em primeiro lugar, algo muda. Sua voz interna se fortalece. Você para de duvidar de cada escolha que faz. Você aprende a confiar no seu próprio caminho, mesmo quando ele parece incerto. E é nesse momento que a verdadeira transformação acontece. Quando você escolhe a si mesmo, você não apenas muda a forma como se relaciona com o mundo, mas também muda a forma como o mundo se relaciona com você. Você para de aceitar menos do que merece. Você começa a atrair oportunidades que realmente fazem sentido. Você percebe que a vida nunca foi sobre se encaixar, mas sim sobre se expressar de forma autêntica. Mas esse processo não acontece da noite para o dia. É uma jornada. Haverá momentos de dúvida, de insegurança, de medo. Mas esses sentimentos não significam que você está no caminho errado. Pelo contrário, eles são sinais de que você está se aproximando de algo grandioso, a sua verdadeira essência. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E esse despertar, apesar de desafiador, é a chave para uma vida verdadeiramente plena. Agora, pense por um instante, quantas decisões você tomou baseadas no medo de decepcionar alguém? Quantas vezes silenciou sua intuição para seguir o que os outros esperavam de você? E se por um momento você se permitisse imaginar como seria sua vida se seguisse apenas o que faz sentido para você? Como seria viver sem medo de julgamento, sem carregar o peso da aprovação alheia? Como seria acordar todos os dias sabendo que está vivendo de acordo com sua verdade, porque essa escolha está em suas mãos? E quando você finalmente toma essa decisão, tudo começa a mudar. O mundo exterior se alinha com sua nova energia. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir. E mais importante ainda, você sente uma paz que nunca havia sentido antes. Porque essa é a verdadeira liberdade. Viver sem precisar se justificar. Viver sem medo de ser quem realmente é. E essa liberdade começa agora, com uma escolha. Escolher a si mesmo. Escolher sua verdade.
escolher viver de acordo com o que sua alma sempre soube ser o certo para você. Quando você escolhe a si mesmo, algo profundo dentro de você desperta. Não é um despertar súbito, como um relâmpago que ilumina o céu em um instante, mas sim um processo, uma transição gradual, onde você começa a enxergar o que sempre esteve diante de você. Aos poucos, percebe que o medo da rejeição que carregou por tanto tempo nunca foi seu de verdade, mas sim algo imposto por uma sociedade que nos ensina que o amor próprio deve vir depois de atender às expectativas dos outros. Mas o que acontece quando você deixa de lado essa programação? O que acontece quando, pela primeira vez, você coloca suas próprias necessidades no centro da sua vida? No começo, pode parecer estranho. Pode haver um sentimento de culpa, como se você estivesse fazendo algo errado. Mas a verdade é que essa culpa não pertence a você, e sim à persona que foi criada para agradar. Quando você permite que essa máscara caia, percebe que nunca precisou dela para ser amado ou aceito. O amor genuíno nunca exige que você esconda partes de si mesmo. Jung dizia que as pessoas vivem conflitos internos porque não conseguem integrar as diferentes partes da sua psique. Isso significa que, quando você tenta ignorar quem realmente é para se encaixar, está criando uma divisão dentro de si mesmo, e essa divisão se manifesta de várias formas: ansiedade, sensação de vazio, um cansaço inexplicável. Isso porque você está constantemente lutando contra a sua própria natureza. Mas a única forma de encontrar paz é aceitar todas as partes de si mesmo, até mesmo aquelas que foram reprimidas por tanto tempo. Isso exige coragem, porque significa que você terá que se desapegar de tudo o que não está alinhado com sua verdade. Pessoas que não respeitam sua essência vão se afastar. Situações que antes pareciam seguras podem se dissolver, e esse processo pode ser doloroso. Mas Jung nos ensina que a dor da transformação é muito menor do que a dor de viver uma vida que não é sua. Quantas pessoas passam décadas presas em relacionamentos, empregos, rotinas que não fazem sentido para elas? Quantas pessoas chegam ao fim da vida percebendo que nunca foram quem realmente queriam ser? Escolher a si mesmo significa sair desse ciclo. Significa parar de viver em função de expectativas externas e começar a criar uma realidade que realmente ressoa com você. Significa aprender a dizer não, sem culpa, a estabelecer limites sem medo, a se expressar sem a necessidade de ser validado. Quando você faz isso, algo incrível acontece. Sua energia muda. E essa mudança não passa despercebida. Você começa a notar que as pessoas ao seu redor reagem de maneira diferente. Algumas podem se sentir desconfortáveis, pois estavam acostumadas a um você que sempre cedia, que sempre priorizava os outros. Outras, no entanto, vão se aproximar ainda mais, pois reconhecerão sua autenticidade e força. Mas para que essa transformação seja real, é preciso ir além da teoria. Não basta apenas entender que você deve se escolher, é preciso agir. Isso significa fazer perguntas difíceis para si mesmo. Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que realmente quero para minha vida? Estou vivendo de acordo com o que faz sentido para mim? Ou estou apenas seguindo o que esperam de mim? Quando você se permite responder a essas perguntas com honestidade, começa a perceber que muitas das limitações que acreditava ter nunca foram reais. Elas foram impostas por um sistema que lucra com a sua insegurança. Jung acreditava que o inconsciente sempre encontra uma forma de nos guiar, mas para isso precisamos estar dispostos a ouvir. Muitas vezes, esse chamado se manifesta através de desconfortos. Você já sentiu que algo na sua vida simplesmente não está certo, mesmo sem conseguir explicar o motivo? Você já teve a sensação de que deveria estar em outro lugar, fazendo algo completamente diferente, mas ignorou essa voz porque parecia irracional? Essas não são coincidências, são sinais. E quando você começa a prestar atenção neles,
percebe que o universo sempre esteve se comunicando com você. O problema é que fomos ensinados a ignorar essas mensagens. Mas e se, a partir de agora, você decidisse confiar mais em si mesmo? E se, em vez de buscar respostas no exterior, você começasse a olhar para dentro? Quando você se permite fazer isso, descobre algo poderoso. Todas as respostas que sempre buscou já estavam dentro de você. O medo, a dúvida, a necessidade de validação, tudo isso começa a perder força. Você percebe que não precisa mais de permissão para viver sua própria vida. E é aí que a verdadeira magia acontece. Você começa a se sentir mais leve, mais confiante, mais alinhado com seu propósito. O que antes parecia impossível agora se torna uma possibilidade real. Você entende que não precisa mais se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Você começa a criar seu próprio caminho. E quando isso acontece, o mundo exterior reflete essa mudança. As oportunidades certas surgem. As conexões certas aparecem. Porque quando você se escolhe, o universo responde. Quando você finalmente se escolhe, percebe que tudo ao seu redor começa a se reorganizar. As relações que antes pareciam complicadas começam a perder importância. Os desafios que pareciam insuperáveis agora se tornam oportunidades de crescimento. E o mais importante, você começa a se sentir em paz. Porque a verdadeira paz não vem de agradar os outros, mas de viver alinhado com quem você realmente é. Jung dizia que o maior problema da humanidade não é a falta de conhecimento, mas a falta de autoconhecimento. Passamos a vida procurando respostas fora de nós mesmos, buscando aprovação, tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido de dentro para fora. Mas quando você decide olhar para dentro, quando escolhe se priorizar, algo poderoso acontece. Você para de sobreviver e começa a viver de verdade. Isso não significa que o caminho será sempre fácil. Escolher a si mesmo é um ato de coragem, porque significa romper com padrões antigos, deixar para trás aquilo que não serve mais e, acima de tudo, confiar em si mesmo. Mas quando você faz isso, descobre que sempre teve dentro de si tudo o que precisava. A intuição, a força, a clareza sempre estiveram aí, esperando que você prestasse atenção. O mundo precisa de mais pessoas que tenham coragem de viver a sua verdade. Porque quando você se escolhe, não apenas transforma a sua própria vida, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. Você se torna um exemplo vivo de que é possível sair do ciclo da aprovação externa e construir uma vida autêntica, baseada no que realmente importa. Agora, eu quero que você pense em algo. O que na sua vida hoje não está alinhado com quem você realmente é? Quais padrões você tem repetido apenas por hábito, sem questionar se ainda fazem sentido para você? E o que aconteceria se, a partir de agora, você tomasse a decisão de se escolher? Se essa mensagem ressoou com você, se em algum momento você sentiu que isso fez sentido para a sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem para mais pessoas, porque quanto mais gente desperta para essa verdade, mais o mundo se transforma. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte qual parte desse vídeo tocou mais você. Qual mudança você está disposto a fazer na sua vida a partir de agora? Eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui, sempre falamos sobre crescimento, transformação e como viver de maneira mais autêntica. Lembre-se, escolher a si mesmo não é egoísmo. É o maior ato de amor que você pode ter por si e pelo mundo. Então, a partir de agora, tome essa decisão. Escolha sua verdade, confie no seu caminho e veja como sua vida começa a se transformar. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.